Olá, bom dia! Sejam bem-vindos a mais uma aula do Clube da Mamãe. E já estou colocando aqui o nosso tema de hoje. Hoje nós vamos falar sobre os motivos que levam o seu filho a bater. Oi, Dai! Dai chegando aqui já. Bom dia, Dai! Então, olha, muitas mães ficam preocupadas, né? Como lidar com as crianças que batem, com as crianças que mordem, com as crianças que são explosivas, né? Na hora da raiva, na hora da birra. E a gente vai conversar um pouquinho, porque a gente tem percebido que esse é um assunto que aflige muito os nossos corações de mães, né? Quer ver então se a criança vai para a escola e bate nas outras crianças. E aí a professora traz a reclamação. Ou quem tem irmãos, né? Quem tem irmãos e o mais velho bate no mais novo, o mais novo bate no mais velho. Então vamos conversar hoje sobre o que tem por trás, o porquê que as crianças batem. E claro, para a gente poder dar um conforto aí, vamos falar um pouquinho de como a gente deve agir. Vamos lá? Oi, Fran, bom dia, tudo bom? Vamos lá, vamos começar então. Hoje a gente está transmitindo exclusivamente aqui no Instagram a aula e à noite a gente faz a estreia no canal do YouTube. Então, olha, tudo começa, né? Vamos começar desde o princípio. Então, tudo começa quando a gente tem um bebezinho, a criança tá lá, tudo tranquilo, criança mais linda, mais fofa, né? Tudo bonitinho, tudo sob controle. E aí, de repente, a gente vê a criança perdendo controle. A criança fica nervosa, ela bate, né? Ó, a Fran colocando que é assunto importante, né? Para ela tem 2 filhos e está demais, né? Então, aí de repente a gente vê essa situação de um batendo no outro, como eu falei, seja dentro da própria casa, tem crianças que batem nos pais, né? Tem criança que bate ali na mãe, eu já tive várias alunas no programa Mamãe Uau, relatando essa questão da agressividade da criança, né? Da criança quando contrariada, quando não é permitido ela fazer o que ela gostaria, ela fica muito nervosa, irritada, então bate na mãe, bate na porta. Tem crianças que mordem também, né? Que tacam os objetos. Então, na verdade, a gente vai falar aqui sobre o que leva o filho, a criança a bater, mas a gente precisa entender que não dá pra gente fazer uma aula sobre o que leva a criança a bater, o que leva a criança a morder, o que leva a criança a atacar as coisas. Tudo vem do mesmo princípio, tá? Da mesma base. Todos os motivos que levam a criança a ter esse tipo de comportamento têm a mesma raiz. Então, se você não passa pelo problema da criança bater, mas da criança morder, da criança atacar as coisas, então entenda que a gente vai tratar tudo do mesmo assunto, tá bom? Ó, tem o recém-nascido e eu entendo que o mais velho bate nele, né? Vamos então entender o que acontece, tá? A gente vai falar aqui sobre várias coisas. Então, primeiro passo, primeiro de tudo, eu gosto sempre de trazer, assim, eu preciso trazer o que acontece, trazer um entendimento, um esclarecimento, porque a gente precisa tomar consciência, tá? A gente só consegue ser assertiva, saber agir, entender o que tem por trás quando vem o conhecimento. Então, a gente vai ver primeiro o seguinte. Vocês já ouviram falar que a criança, ela tem a fase do egocentrismo? Vocês já escutaram isso daí? Ah, a criança é egocêntrica, está na fase do egocentrismo. Já escutaram falar sobre isso? Claro que quando a gente fala, né, que a criança é egocêntrica, essa palavra egocêntrica, ela tem um peso muito grande. E às vezes é difícil da gente admitir, a gente não quer que os nossos filhos sejam egocêntricos. E é onde a gente vê que a criança não quer dividir os brinquedos, a gente vê que quando chega um amiguinho, ela tem ciúmes, tudo é ela quer atenção o tempo todo, e a gente quer forçar a criança a se socializar, a gente quer forçar a criança a dividir, porque é muito difícil a gente aceitar essa fase, tá? Egocêntrica da criança. Então, vamos lá, a Fran colocou que não. Então, vamos explicar o que é a fase do egocentrismo para quem ainda não ouviu ou não conhece, tá? Quem não ouviu, tá tudo certo, tá bom? Então, olha, a criança, ela passa do momento ali que ela nasce, até por volta dos 6 anos de idade, ela pode passar por essa fase do egocentrismo, tá? Até por volta dos 6 anos de idade,
ela pode passar. Os 3 anos é o marco, é onde essa fase, a gente vê o pico dela, tá? Onde isso daí tá muito mais em evidência. Depois tende a cair, diminuir até por volta dos 6 anos de idade. Por que isso acontece? É importante a gente entender isso aqui para a gente ver o porquê que a criança bate, morde, faz as outras coisas, tá? Então, essa fase egocêntrica da criança é uma fase muito importante para o desenvolvimento da criança. Por que é importante? Porque a criança, como eu falo sempre, ela acabou de chegar nesse mundo, faz pouquinho tempo que ela chegou, sabe? Perto da gente que já está aqui nesse mundo há 20, 30, 40 anos, 50, que às vezes tem vovós aqui, 60, a criança acabou de chegar, ela chegou ontem nesse mundo. E ela precisa o quê? Ela precisa se desenvolver. Ela precisa se desenvolver, ela precisa conhecer as coisas, ela precisa experimentar, tá? O mundo. Egocêntrico é o quê? O ego quer dizer eu, e cêntrico é o centro, então quer dizer eu no centro. A criança, ela está no centro de tudo, então ela acha que só existe ela no mundo, tá? Gente, eu só vou parar os comentários aqui um pouquinho, para eu poder me concentrar, depois eu abro para ler, tá? Porque o conteúdo aqui é muito importante, senão eu me distraio, tá? É eu que me distraio, por isso que eu tirei aqui um pouquinho. Então, a criança, ela precisa se desenvolver. Então, ela quer, por exemplo, pegar um objeto, deixa eu ver o que eu tenho aqui, vou pegar minha caixinha de óculos. Ela quer ver como o objeto funciona, ela quer abrir, ela quer fechar, ela quer olhar as cores. Ela não tá nem aí para dividir, ela não tá nem aí com o coleguinha que quer. Ela que quer, ela ver, ela quer experimentar, ela precisa se desenvolver. A natureza não faz crianças aí com defeitos, fica tranquila. Se a criança passa por essa fase é porque a fase egocêntrica é importante para o desenvolvimento da criança. E ela vai desaparecendo conforme a criança entra na outra fase, que é de se socializar. Depois que a criança se desenvolveu, que ela já descobriu coisas sobre ela, sobre o outro, sobre o mundo, sobre as coisinhas, aí ela vai começar a querer olhar para o outro. Aí ela começa a se socializar. É onde ela chama a criança para brincar, ela convida para brincar no parquinho, ela divide as coisas com ela. Então não adianta a gente ficar forçando a criança de 2 aninhos, 3 aninhos a querer dividir as coisas, tá? Não adianta. A gente faz isso e quando a gente faz é a mesma coisa que ficar dando murro na parede, ficar discutindo com a parede, porque a gente está brigando com o desenvolvimento da criança, tá? Então, se você tem criança, primeiro ponto para dar aula de hoje, se você tem criança que está nessa fase e que você vê que a criança é egocêntrica, ela não está preocupada com o outro, não está pensando no outro, ela está pensando nela, tá tudo certo, tá? Claro que a gente vai ensinando, eu vou falar disso daí daqui a pouquinho, a gente vai ensinando as crianças. E por que eu falo? Porque a gente acha, quando a criança bate, quando a criança morde, quando a criança taca as coisas, a gente acha que a criança, ela tá querendo provocar o outro, causar dor no outro, se vingar do outro. Como ela está na fase egocêntrica, ela não tá nem aí pro outro, ela está pensando nela. Nós adultos, a gente que já tem esse ponto de vista, porque quando a gente bate com a intenção de causar dor. Quem já bateu em filho, bate porque quer punir, quer que o outro sinta dor. A gente está castigando, a gente quer que o outro sinta o que ele fez. Nós vemos o bater dessa forma. A criança não vê o bater dessa forma. O bater, ela vê pensando nela, e eu vou falar daqui a pouquinho por que as crianças batem, tá? Então, ela não tá batendo porque ela quer causar dor, porque ela quer provocar o outro, se ela bate em você, não é por conta disso. Crianças que estão nessa fase do egocentrismo, que pode ir até os 6 anos de idade, o pico maior, os 3 anos, tá? Então, beleza. Todo mundo aqui entendeu o que é a fase egocêntrica da criança? O período que ela vai, e que se você tá percebendo que tem um filho, uma filhinha aí, um pitiquiquinho que tá nessa fase, tá tudo certo, tá? Tá tudo dentro do esperado, tudo dentro do planejado,
Tenho 2 filhos, a Ana Luísa passou por essa fase. O Júlio, né, como a gente já vem trabalhando com ele há muito tempo, ele fez 4 aninhos, a gente já vê que já está diminuindo, ele já está começando a se socializar, então todas as crianças passam por essa fase. Umas a gente percebe mais, outras a gente percebe menos. Agora, vamos pensar quais os motivos, né? Quais os motivos que a criança, quais os motivos da criança desenvolver esse tipo de comportamento, de bater. Vamos pensar? Eu gostaria agora que você pensasse aí na sua realidade, tá? Eu vou falar todos os motivos e se você tem uma criança que passa por isso, procure identificar o que mais você acredita que é o que está acontecendo aí, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que eu preciso te falar e não pode ser diferente, não tem como eu pular esse assunto primeira coisa, pensa, você, por acaso, dá uns tapinhas na criança? Você bate na criança? Essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar, tá? Porque assim, ó, a criança, ela aprende, ela é esponjinha, ela aprende observando a gente, tá? Desde pequenininho. Não é verdade? Você nunca viu o teu bebê, teu pitiquiquinho lá com 1 ano e meio, repetindo as coisas que você fez? Às vezes até falando coisa que você fala, tá? Ou até tendo alguma atitude que você tem. Então, as crianças, elas são esponjinhas. Elas aprendem observando. Então, se a gente bate na criança, o que ela está aprendendo? Ah, tô aprendendo que legal, vou bater também, tá? Então, primeira coisa é pensar se a criança leva uns tapinhas em casa, se ela apanha, tá? Esse é o primeiro ponto que a gente precisa prestar atenção. Agora, se você não bate, se a criança não apanha em casa, então vamos observar o seguinte: será que ela vê algum outro tipo de violência? Ou na internet, ou na televisão, relacionamento com outras crianças, tá? Tá no meio de crianças que às vezes uma bate na outra, às vezes vê programa de televisão, desenhos, né? Programas ali na internet, que às vezes até por brincadeiras. Tem muitos youtubers aí que não dá pra gente deixar a criança pequenininha assistindo. Que eles fazem as brincadeiras, um faz que bate no outro, e a criança ela não sabe distinguir o que é real e o que é imaginário. Então, pode ser que a criança tá vendo alguma atitude por aí que às vezes a gente não está se dando conta. Então, muito importante a gente prestar atenção no que os nossos filhos estão vendo, tá? Então, beleza. Quem já identificou, beleza, eu bato, não tem programa que tá vendo, ok. Então, a gente tem que ficar atento e tem que mudar isso daí. Não, Lisa, aqui em casa a gente não bate, não tem contato com crianças que batem, não fica em televisão, em celular, não tem como a criança estar aprendendo a bater aqui em casa. Então, a gente vai ver outras formas agora que pode estar acontecendo, tá bom? Agora, ó, muito importante que a gente vai conversar. A gente precisa entender, assim, a criança, quando ela bate, é porque ela ficou estressada, ela ficou nervosa, ela ficou irritada, ela ouviu o não, tá? Que eu falo sempre, ninguém gosta de ouvir o não. Eu odeio ouvir não, eu não gosto. Alguém falar não pra mim é a coisa mais horrível do mundo. E eu tenho certeza que você, do outro lado, também não gosta de ouvir não. Agora, nós que já somos grandinhos, adultos, a gente não gosta quando ouve não, imagina os pequenininhos. Quando as crianças ouvem o não, quando eles são impedidos de fazer alguma coisa, o que acontece, né? Principalmente com as crianças que têm o temperamento do fogo ali, né? As coléricas, as crianças sanguíneas. Então, são crianças de temperamento forte. Quando a gente fala não para essa criança, ou para qualquer outra criança, né? Vem no corpo uma descarga de adrenalina e de cortisol, tá? Porque você queria fazer alguma coisa, não foi possível, em questão de segundos, aliás, centésimos de segundos, milésimos de segundo, ocorre toda essa reação química no nosso corpo, onde vem uma descarga hormonal muito grande. E a criança não consegue lidar com isso. Muitos adultos também não conhecem, não conseguem, tá? Muitos adultos não conseguem lidar com isso.
Veja você, quando você está ali num estado que você ficou com raiva, tá? Fala pra mim, você consegue se controlar? Vou até abrir os comentários aqui, porque agora eu quero saber, tá? Me conta se você é a pessoa que você consegue se controlar plenamente. Imagina alguma coisa que te deixou furiosa. Teu filho batendo. Você viu a criança que foi lá e bateu, ou bateu em você, ou bateu no irmão. Nessa hora, acontece essa descarga em você, tá? De adrenalina, de cortisol. Você fica furiosa. Você consegue controlar a sua raiva? Você consegue respirar fundo e agir de maneira assertiva? Ou você se descontrola, você vai lá, você bate, você grita, você põe de castigo? Qual é você nessa cena? Você é a pessoa que explode, número 1, ou você é a cara de plena, número 2? Me conta aqui, porque eu quero saber, né? Qual é você nessa cena? Você consegue manter ali você explode, né? Você explode, número 1, ou você mantém a cara de plena? Pera lá, deixa eu respirar. Deixa eu baixar aqui os meus hormônios do estresse, porque eu sei que com estresse eu só vou fazer atitudes ruins, eu não vou ter atitudes boas. E eu espero baixar, daí eu vou lá, aí eu converso. Ou você é a surtada da história, que você na hora da raiva você já age ali por impulso. Olha só quantas mamães colocando número 1, tá? Quantas. E tá tudo bem, eu já vou falar sobre isso. Não se sinta mal por conta disso, tá? Não se sinta mal. Aqui a gente não tá fazendo essa pergunta e nem falando para julgar. Longe é que nunca nenhuma mamãe vai ser julgada aqui, tá? Quem sou eu para julgar alguém? Quem sou eu? Porque eu entendo tudo que a gente passa, tá? Eu já fui muito a mãe surtada aí do outro lado, então eu sei como as coisas funcionam, tá? A Dai já foi surtada, tá dando um passo por dia. Muito bem, eu também, tá? Eu também. Então, olha, a Suzana se controlando mais, tá? Por que eu fiz essa pergunta para vocês, tá? Porque é tudo pra gente poder entender. Eu vou desativar de novo os comentários, porque senão eu quero ficar lendo, eu me distraio. Por que eu fiz essa pergunta? Veja, nós temos dificuldade em lidar com a nossa raiva, tá? Quando alguma coisa sai do controle, quando alguma coisa tira a gente do sério, a gente explode também. Tem muitas que batem nas crianças, muitas que gritam, põem de castigo, fala palavras, frases horrorosas ali na hora. E depois a gente se arrepende, né, do que a gente fez. E olha que a gente já tem o nosso cérebro formado. Quem já tem mais de 25 anos aqui, que está na aula do Clube da Mamãe, já tem o cérebro completamente formado, tá? Já acostumada com esse tipo de sentimento. Agora, eu convido vocês a entender, se colocar no lugar de uma criança de 3, de 4, de 5, de 6 aninhos. A gente exige que essas crianças saibam se controlar na hora da raiva. Que elas não batam, que elas não vão gritar, que elas não vão tacar as coisas. A gente exige que a criança tenha esse autocontrole. Mas é um autocontrole que nem a gente tem. Nem a gente tem. Nós que já somos, macacas velhas aqui nesse mundo, a gente tem dificuldade de conseguir manter o controle. Uma criança pequenininha que acabou de chegar, que está experimentando um sentimento que faz ela se sentir mal, ela não tem condição de controlar os seus impulsos, tá? Então ela não bate porque ela quer ferir o outro. Ela bate porque é o recurso que ela tem de extravasar a sua raiva, os seus sentimentos, tá? Então a gente precisa entender isso. Então, a sua criança, o seu filho, a sua filha que está batendo hoje, que tem essa faixa etária, não é uma criança ruim. É diferente de uma criança com 10, com 11 anos estar batendo, tá? É diferente. Claro que se a gente não souber agora, nessa fase que tá, se a gente não souber ensinar os nossos filhos, vai chegar lá com 10, 11, 12 anos fazendo isso. Aí isso daí é o problema. Mas quem tem crianças pequenas, até por volta ali dos 6 anos de idade, calma, faz parte. A criança não está sabendo lidar com os sentimentos dela.
tá? Como eu falei, e as crianças ainda que têm esse temperamento do fogo, né? Essas crianças que... Como que eu sei que a minha criança é do temperamento do fogo, que é uma colérica ou é uma sanguínea? Aquela criança cheia de energia, cheia de emoção, sabe? Se ela tá feliz, ela tá muito feliz. Se ela tá brava, ela tá muito brava. Aquela criança que não para, que é cheia de energia, que gosta de falar. Então a gente percebe que é um temperamento ali que ela é intensa, essa criança. Então essa criança... Quando vem a emoção, ela sente com muita intensidade e ela não consegue controlar os seus impulsos. Então, não vamos punir os nossos filhos por eles não conseguirem se controlar, sendo que nós temos dificuldade em se controlar, tá? Se controlar não é fácil, não é fácil. Isso daí é um exercício diário, como as mamães colocaram, né? Depois do curso, eu tô aprendendo um dia por vez, tô me sentindo mais tranquila. Aí, então, é um caminho, é um processo. Se é um processo para nós, adultos, imagina para a criança. Tem mães que querem que a criança pare de bater de uma hora para outra. Não vai acontecer. Deixa eu te explicar, não vai. Tá? A gente não vai criar altas expectativas que não vai acontecer, tá bom? A gente tem que esperar, ensinar, entender o que está acontecendo e fazer a nossa parte. O que não pode é cruzar os braços, tá? Por exemplo, uma criança que a mãe pegou no colo e a criança ficou irritada, essa criança começa a bater ali no rosto da mãe, começa a bater... Essa mãe que não faz nada, que continua segurando, que não tem atitude nenhuma... Isso é o que não pode. Isso está errado. Isso é o que não pode. Agora, uma criança que bateu no rosto da mãe e a mãe entende que ela está na fase dela, que é o recurso que ela tem para manifestar a sua frustração, essa mãe entende. Mas essa mãe precisa fazer o quê? Orientar, mostrar que esse não é o caminho, tá? Então, o que a mamãe pode fazer? Pode falar, olha... Não posso, eu sei que você está frustrada, mas eu não posso permitir você me bater. Eu vou te colocar no chão, assim que você se acalmar, eu te pego. Então, mostrou para a criança que esse tipo de comportamento eu não aceito. Aí pode pôr no chão, pode dar um brinquedo para ela distrair, pode mostrar alguma outra coisa para a criança distrair. Então, a gente está mostrando para a criança que, pera lá, quando você tem esse tipo de comportamento eu não aprovo. E eu estou ensinando ela, mostrando outras coisas para ela se distrair, para ela conseguir acalmar. A gente vai fazendo ali o caminho. Eu vou falar outras coisas também que a gente faz quando isso acontece. Mas o que eu estou querendo dizer é que entender a criança é diferente de você cruzar os braços e não tomar atitude nenhuma. Ok? É muito diferente. E outro motivo também que a gente precisa, mais dois motivos que eu preciso falar do porquê que as crianças batem. Tá? A criança pode bater por estar buscando atenção. A criança, ela tá se sentindo, como eu já falei, né? Vocês sabem, todo mundo, eu, você, o que mais a gente quer no mundo, a gente se sentir aceita, se sentir acolhida. Então, se a criança não está percebendo que ela está sendo notada, que ela está sendo vista, que ela tem o espaço dela na casa, ela vai chamar a atenção para ela ser notada, para ela ser percebida. E às vezes ela bate para ela mostrar essa insatisfação, tá? Então também a gente tem que prestar atenção. Se a criança está recebendo o carinho na dose certa, o amor na dose certa, se ela está entendendo, se você está sabendo comunicar esse amor para a criança, tá? Isso é importante. Pais que são autoritários demais pode ser um dos motivos. Ou pais que são permissivos demais. Porque quem é permissivo, a criança não entende que os pais se importam com ela. Ela se sente largada, né, no mundo, que deixa ela fazer o que quer. Então, a gente precisa prestar atenção também. Eu estou sendo permissiva demais? Eu estou sendo autoritária demais? Eu estou conseguindo manter o equilíbrio? Como que está? E também tem criança... Não sei se vocês já viram alguma situação dessa, mas tem criança que bate porque está feliz, né? A criança foi tomada pela emoção, que é o que a gente falou. A criança, ela lida ali com as emoções, com o sentimento. E assim como a tristeza é uma coisa muito ruim quando a gente está frustrado, também quando a criança está muito eufórica, ela não se dá conta de lidar com tudo aquilo, ela não dá conta de lidar com tudo aquilo. Então a criança, ela precisa extravasar aquela alegria, extravasar aquela euforia, então ela bate.
tá? Então, isso também acontece. O meu filho, ele é assim, tá? Quando ele tá muito eufórico, ele até treme, sabe? Quando ele tá muito feliz, ele treme bastante. Eu falo que o Júlio é bruto, né? Eu falo que ele é meu Shrek, porque ele é bruto ao mesmo tempo que ele é carinhoso. Então ele faz assim, sabe? Ele chega na minha perna, ele bate, bate, por quê? Porque ele quer extravasar, tá? Então as crianças também podem bater porque estão felizes. Agora, o que a gente faz? Qual que é a maneira mais assertiva da gente lidar com isso daí? Primeiro ponto que eu preciso conversar com vocês, explicar, é o seguinte. A gente tem que entender, agora que eu vou falar, gente, é muito sério, é muito, muito, muito importante. Eu preciso, olha, que vocês concentrem aqui no que eu vou falar. Eu sei que nós somos muito cobradas pela educação dos nossos filhos, né? A gente se cobra, nós nos cobramos pela educação dos nossos filhos. Nós somos cobrados, às vezes, do marido, da educação dos filhos, né? Tem marido que chega em casa, a criança tem um mau comportamento, o marido já olha e fala, tá, e agora? O que você vai fazer, né? Então, e às vezes a sociedade também cobra. A família que está próxima, as pessoas que estão próximas. Então, a gente se sente muito cobrada. E a cobrança eu tenho que dar um jeito nisso, eu tenho que resolver isso. E a gente quer que os problemas, que as coisas cessem no momento. Quando a gente quer que as coisas cessem no momento, a gente faz o quê? A gente pune a criança. A gente pune a criança para a gente se sentir bem de que eu fiz alguma coisa, eu não estou sendo negligente, eu estou agindo. A gente pune para que as pessoas vejam que eu estou agindo, que eu não sou mole, tá? Então a gente quer dar uma resposta para todo mundo. Só que a gente precisa entender que a infância é a fase de aprendizagem, não é fase de punir, não é fase de punir. A gente primeiro ensina e repete, e ensina e mostra e modela e explica. Se a gente faz essa tarefinha de casa bem feita, logo a gente começa a ver que a criança está percebendo, que ela está entendendo, que as mudanças vão acontecendo. Então, nós temos aqui, nesse momento ao vivo, 37 mães, 37 famílias aqui. Não punam os filhos. A infância não é o momento, o horário de punir as crianças. Tem muita gente punindo. A gente precisa ensinar. A gente tem que ensinar. Quem ensina uma criança não vai precisar punir adulto, não vai precisar punir adolescente, não vai precisar punir jovem. Então a gente ensina. Agora, o que eu mais percebo é o seguinte, eu vou me aprofundar. Agora eu vou fugir um pouquinho aqui do tema da aula, mas eu preciso abrir a mente de vocês, para vocês poderem entender. Senão a gente vai ficar aqui sempre falando sobre o mesmo assunto, vocês vão ficar querendo, né, mágica, bater na criança, pôr a criança de castigo. Então a gente precisa entender o seguinte. Quem é mais importante para você na sua vida, nesse momento? É o seu filho, a sua filha que chegou no mundo, que é menor, que é indefeso, que não sabe se virar, que é completamente dependente de você? Ou são os adultos, a sociedade, que não pagam a sua conta? Quem que é mais importante? Muita gente tem dificuldade em lidar com essa situação, né? Quantas mães que eu vejo, eu tava na festinha e daí o meu filho fez tal coisa, eu tive que bater porque as pessoas olharam de cara feia para mim. Eu tava na casa dos meus pais e daí o meu filho fez não sei o que, eu tive que punir, tive que reprimir, com medo dos meus pais acharem que eu era mole demais. Meu filho fez não sei o que com o marido e daí o marido me olhou e falou, e agora eu tive que tomar uma atitude porque senão meu marido ia fazer tal coisa. Quem aqui já passou por isso? Vou até abrir os comentários. Você já passou por essa situação? De você fazer alguma coisa, de você punir a criança
Porque você se sentiu cobrada em algum momento para você poder agir desse jeito, para você poder fazer o que você achava que as pessoas estavam cobrando de você? Pare e pensa um pouquinho. Acontece que muitas vezes, várias pessoas, né, já passaram por isso. Acontece o seguinte, deixa eu contar uma coisinha para vocês. Isso daí é uma questão que ela vem do inconsciente da gente, tá? Ela vem do inconsciente. Deixa eu explicar. Quem está no comando da nossa vida hoje, muitas vezes não é a gente. Nós só controlamos a nossa vida, as nossas decisões, o que a gente faz, quando nós não estamos vivendo sob estresse, tá? Quando a gente está calma, quando a gente está tranquila, tá tudo bem, nós estamos operando a nossa vida. Quando a gente passa por um momento sob estresse, o que eu tô falando para vocês, gente, é coisas que eu falo lá na mentoria do encorajamento, tá? Que eu tô trazendo aqui para vocês. Lá na mentoria do encorajamento é que eu trabalho mais a fundo, mas estou trazendo aqui para vocês começarem a abrir a mente. Quando a gente não está sob estresse, eu estou tomando conta eu estou no controle. Quando estou sob estresse, não sou eu que controla a minha vida, não sou eu. Quando eu estou passando por um estresse, não é a Lisa que age. Sabe quem que é? É a sua criança interior. É aquela criança que está ferida, tem mágoas, tem marcas, tem feridas lá da infância. Por isso que às vezes a gente vê adulto fazendo birra, sabe? Tem adulto que faz birra, que bate o pé, que briga com o outro. Então, é uma criança, lá a criança interior que está ferida, tá? Então, quando a gente está sob estresse, é isso que acontece. E muitas vezes a gente faz isso, a gente toma atitude para querer agradar os outros, para a gente não receber crítica, para a gente não ter o dedo apontado para a gente. Por quê? Porque lá na infância fizeram isso com a gente. Lá na infância, às vezes, eu peguei a criança equivocada que eu tinha que agradar, que eu tinha que deixar todo mundo feliz, que eu tinha que ser uma boa menina, que se eu não fizesse assim eu ia ficar de castigo, então eu tinha que ser boazinha para todo mundo. E hoje eu quero agradar. Se eu estou na casa dos meus pais, o meu filho faz uma arte, pera lá, eu vou agradar os meus pais, eu vou deixar eles felizes, eu vou falar, ó a Lisa aqui que sabe fazer as coisas, que sabe educar, quer ver o orgulho da família, eu vou lá e brigo para poder deixar os meus pais felizes, porque lá na minha infância era esse o papel que eu tinha que assumir, tá? Então, a gente precisa entender o porquê que a gente age desse jeito. Então, se a gente não se perdoar, se a gente não passar por um processo de cura interior e entender, né, que o meu filho ou a minha filha precisam de mim, e desculpem o palavrão, é a segunda vez que eu falo palavrão numa live, mas é preciso. E foda-se o resto, tá? Com perdão da palavra, mas é isso mesmo, tá? Foda-se o resto. Eu tenho que fazer o que é melhor para os meus filhos. E dane-se os outros, deixa o outro criticar. Muitas vezes a nossa autoconfiança está ferida. Sabe, quando a gente não consegue atender o que os nossos filhos precisam da gente, é porque a nossa autoconfiança está ferida. E a gente acha que eu tenho que ficar agradando os outros, que eu tenho que controlar, que eu tenho que mostrar que quem manda sou eu. E sabe o que acontece? Os meus pais me educaram com base nas mágoas, nas feridas deles. Eu estou educando com base nas minhas mágoas, nas minhas feridas. E eu estou criando o quê? Filhos que vão levar marcas, vão levar feridas lá para frente. E como que eles vão educar os meus netos? E quando que a gente vai ter um mundo melhor? Então a gente precisa parar com isso. Se eu entendo, se eu tenho consciência, é por isso que eu gosto de trazer para vocês o porquê, o que tem por trás, a fase da criança, o que acontece, para vocês terem segurança, para vocês terem confiança quando vocês forem educar. Uma vez, vou contar para vocês uma historinha aqui, tá? Eu lembro, isso deve fazer 1 ano, 8 meses mais ou menos. De novo, vou falar do Júlio, né? Do meu filho, que é sanguíneo demais da conta, muita energia. E ele tinha os momentos dele dos descontroles emocionais, e que eu acalmava. E teve uma fase,
Eu acho que uns 3 meses que foi assim o pico, sabe? Foi muito intenso. Mas eu sabia que com o tempo ia passar. Procurava, ajudava a acalmar ele, pronto. E um dia, a minha mãezinha, que eu amo de paixão, e ela é minha fã número 1, ela tá sempre por aqui. Um dia minha mãezinha falou assim pra mim, sempre comigo, vendo, ela falou, olha, uma vez tinha fulano em casa fazendo isso. Aí o pai dele, mas pegou uma cinta, mas deu nessa criança, deu tanto, deixou as marcas na perna dessa criança. Nunca mais a criança fez isso. Nesse dia, eu tava de carro com a minha mãe. E eu parei o carro, ainda olhei pra ela e falei assim, a senhora tá sugerindo que eu faça isso com meu filho? Parei o carro e olhei né, pra ela e falei, a senhora está sugerindo que eu faço isso com o meu filho? Ela, não, só tô comentando. Aí eu continuei seguindo, eu falei, ah, bom, porque isso eu não vou fazer. E continuei. E aí a gente continuou conversando. Gente, a minha mãe, ela é a paixão da minha vida. Ela é a paixão da minha vida, sabe? Ela me ajuda demais. Mas, assim, às vezes as pessoas falam e não se dão conta do que estão falando. É claro que minha mãe não estava sugerindo isso, eu acho que explicitamente, mas entre linhas talvez foi tipo, você já experimentou alguma coisa assim? Mas quando a gente tem segurança, a gente tem confiança, a gente sabe o que nós estamos fazendo, deixa o outro sugerir, deixa o outro falar, não é o outro que põe a comida dentro da tua casa, não é o outro que paga a tua conta, não é. Sabe, se a gente quer um mundo com adultos, né, seguros, com adultos confiantes, que não passa pelo que a gente passou, é agora que a gente tem que fazer diferente, sabe? Então a gente precisa entender, a criança que bate no irmãozinho é uma criança que, primeiro, ela não está conseguindo lidar com as suas emoções. Se é o irmão mais velho que está batendo, certeza absoluta que tem um ciúmes aí dentro. A criança está batendo porque ela está com ciúmes. O ciúmes está doendo dentro dessa criança. E ela bate por causa desses ciúmes. E se ela é punida, ela vai ter a crença de que realmente ela não é amada. Que o outro que chegou há pouco tempo, que é mais amado e preferido que ela. Sabe? Então a gente precisa entender o que tem por trás. A gente tem que ajudar os nossos filhos. Se você vê, como que a gente faz, Lisa? Se eu tô vendo o meu filho mais velho batendo no pequenininho, que é bebezinho, primeiro, é importante a gente colocar todo mundo no mesmo barco, todo mundo é igual, tá? Filhos não tem o que é mais privilegiado, não tem o que é menos privilegiado. Quando a gente vê o irmão mais velho, né? Se a gente conseguir evitar, se a gente tá perto e a gente vai ver que vai bater, a gente segura a mão e a gente fala, eu não vou deixar você bater no teu irmão, assim como eu não vou permitir que ele bata em você. É muito importante essa frase, anota aí, mamães que têm irmãos, anota essa frase. Eu não posso permitir você bater no seu irmão, assim como eu não vou permitir ele bater em você. Eu estou passando a mensagem para a criança que eu amo os dois. E que se alguém bater em você, eu também vou defender você, porque eu também amo você. Se a gente só fala, não bate no teu irmão, não pode fazer nada com o teu irmão, não briga com o teu irmão, a criança ela vai entender que o irmão está sendo protegido. Porque ninguém está se importando com o sentimento dela, tá? Então a gente explica para a criança, bater não pode, nem você no outro, e eu também não vou deixar ninguém bater em você. E é importante o seguinte, muitas vezes a gente se preocupa em tirar esses recursos que a criança tem para ela lidar com os sentimentos dela. O que eu tiro? Eu falo, não pode bater, não pode morder, não pode tacar as coisas, não pode gritar. São os meios da criança extravasar a raiva. É o que ela aprendeu, tá? E são os recursos que ela desenvolveu para ela lidar com os sentimentos dela. Quais são os recursos, então? Ela bate, ela morde, ela grita, ela taca as coisas, ela joga as coisas no chão. Então, são os recursos que ela aprendeu. Não é justo a gente tirar esses recursos da criança, a gente não deixar ela bater, não deixar ela morder, não deixar ela atacar as coisas e a gente não ensinar o que ela pode fazer, aquilo que é permitido a criança fazer. Isso é a gente ensinar as crianças a trabalhar com as emoções dela, tá? Então, quer ajudar o seu filho? Fale com a criança de sentimento. Fala que você também já se sentiu assim.
que você entende que ela está se sentindo desse jeito. O que ela pode fazer quando ela se sentir assim? Tá com raiva? A criança pode pegar um papel, pode rabiscar esse papel. A criança pode socar, a criança que gosta de bater, ela pode socar a almofada. Aí teve uma mamãe lá do desafio, né, que falou, mas meu marido tem medo que a criança se torne agressivo. Não. A criança vai se tornar agressivo se ela entender que pode bater nos adultos, que pode puxar o rabo do gato, que pode tacar pedra no cachorro, tá? Bater em almofada não prejudica ninguém. A gente só não pode deixar a criança fazer aquilo que prejudica ela mesma, o outro, qualquer ser vivo da face da terra, tá? Se a criança não está fazendo isso, então ela pode fazer. Ela precisa ter uma válvula de escape. Ela não pode bater nas pessoas, mas ela pode bater na almofada. O bater não é ensinar a ficar agressivo. Bater é a válvula de escape, aonde ela vai bater, vai socar, vai gastar essa energia dentro dela que ficou acumulada por conta dos hormônios do estresse. Tá? Vem uma descarga de hormônio do estresse no corpinho dessa criança. Ela precisa pôr para fora, então ela pode socar um saco de areia, ela pode bater na almofada. Então, isso que a gente ensina para criança. Sempre tem mães me perguntando qual a punição que eu dou para a criança, qual a consequência que eu dou. E quando me perguntam de consequência, de verdade, eu sei do lado de cá. Quando falo, Lisa, qual a consequência pro filho que bate no irmão? Quando a mãe me pergunta qual a consequência, eu sei que ela está querendo dizer qual é a punição que eu dou para essa criança. Então, gente, consequência é um assunto muito sério, muito sério. No Manual a gente trabalha 2 horas praticamente só de consequência. São 2 horas de aula online só trabalhando, exercitando consequência, porque as mães gostam de falar em consequência, mas colocando uma puniçãozinha, um castigo ali no meio, tá? Então, pensa só, a gente precisa ensinar primeiro, ensinar. Claro que uma coisa que eu faço aqui, quando os irmãos brigam, tá? Uma consequência, eu vou dar um exemplo de uma consequência, um tem que ajudar o outro em uma tarefinha, tá? Um vai arrumar o quarto, então o outro vai lá e vai ajudar. Então, vai fazer uma boa ação para o irmão, para se desculpar do que fez, tá? Então, não é castigo. Eu vou ajudar, eu vou fazer um ato de solidariedade. Meu irmão, desculpa que eu bati em você, né? Posso te ajudar? Vamos fazer alguma coisa juntos? Então, a consequência, ela é positiva. Ela ensina habilidade de vida para a criança. A consequência, ela não faz a criança ter vergonha, não faz ela sentir culpa, não faz ela sentir que ela é uma péssima criança, não faz nada disso. Consequência é positiva, serve para dar uma oportunidade da criança reparar o erro, de aprender habilidades para o futuro, tá? A gente fala de consequência aqui em casa com um sorriso no rosto, sem fazer a criança se sentir pior. Filha, você pisou na bola, não pisou? Pisei, mamãe. O que você fez? Fiz isso. Pois é, como que você acha que o teu irmão, que a tua irmã tá sentindo? Assim, assim, pois é. Vamos mostrar então pro teu irmão, pra tua irmã, que você ama ela? Vamos fazer um ato ali, né, uma gentileza, um ato de gentileza para poder ajudar, para o irmãozinho, para a irmãzinha ver que você ama ela? Vamos, e daí a gente faz, sabe? Então, eu gostaria que na aula de hoje vocês entendessem que punição não é o caminho para a criança. Não é, tá? E que você não tem que dar resposta para a sociedade. Não tem. Só tem um único serzinho ali, ou para quem tem mais de um filho, que precisa muito de você, muito. E se você tem a consciência, tá? Só faz isso quem tem a consciência, e essa consciência é o que eu trago aqui. Se você tem a consciência do porquê, então dane-se os outros, tá? Não vou falar mais o palavrão aqui. Já me acalmei, já consegui respirar e me manter no controle.
Dane-se o outro. E você não precisa ficar com raiva do outro, sabe? Quando a gente fala para o outro com segurança, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei que é fase, eu sei que eu preciso ensinar habilidades de vida, eu estou tendo paciência, estou orientando, eu não tenho pressa, eu sei que o meu filho não vai, que eu vou agir hoje, amanhã ele vai parar de bater, não. É um processo, é um caminho. Como eu falei para vocês, eu passei um período ano passado, foi acho que uns 3 meses mais ou menos, do meu filho se descontrolar demais o tempo todo, qualquer coisinha ele ficava nervoso, frustrado, descontrolava. Saiu da escola, pandemia, tudo em casa, tudo parado, muitas coisas acontecendo. Às vezes nem a gente sabe lidar, né, com tudo que está acontecendo. Imagina uma criança. É claro que muitas vezes eu me sentia cansada, me sentia exausta. Às vezes eu pensava, caramba, ou fase que está demorando para passar. Mas passa, gente. Passa se a gente souber agir, né? Passa se a gente souber o que fazer. Quando eu falo passa, não é cruzar os braços e entregar para Deus e esperar passar. Deus ajuda, com certeza. Mas a gente do lado de cá, a gente tem que fazer a nossa parte, sabe? Então, é confiar, saber o que fazer e saber agir na hora certa. Então, mamães, quando a criança estiver batendo, veja a sua atitude com a criança. Veja se são irmãos, se o jeito que você está fazendo com quem está batendo não vai causar mais raiva, mais revolta. Veja se você também não está usando de punição. E outra, não rotule as crianças, sabe? Não compare os irmãos, não rotule as crianças, é muito importante. E principalmente, ajuda a criança, dê recursos para a criança, explica para a criança o que ela pode fazer. Se a criança é muito pequenininha, tem 2 aninhos, 3 aninhos, ensine ela a conversar com a mãozinha dela. Fala, mãozinha, você foi feita para fazer carinho. Mãozinha, você não pode bater. A gente faz carinho com a mão. Ensina a criança a conversar com a mãozinha dela. A gente vai explicando, a gente vai falando com a criança, a gente vai modelando, com muita paciência. Gente, deixa eu contar para vocês. A gente não vai ver, você não vai encontrar, presta atenção no que eu vou falar. Você não vai encontrar uma criança que é ensinada o que ela pode fazer, que é ensinado ali por meio do exemplo, com carinho, com paciência. Você não vai ver essa criança ser uma criança violenta. Amor não gera criança violenta, tá? Então, quando a gente faz o melhor, que a criança se sente amada, que ela sente que a gente está ali, que a gente ama ela, independente de qualquer coisa. A gente não aprova as atitudes erradas, mas ela é amada. E quando ela errar, eu estou aqui para poder ajudar ela. Se a criança recebe isso, se ela percebe isso, ela não vai se tornar uma criança violenta, que é isso que a gente tem medo, né? Quando a gente vê a criança batendo, quando a gente vê a criança gritando, quando a gente vê a criança tendo qualquer tipo de mau comportamento, a gente tem medo que a criança se torne um monstrinho lá na frente, uma criança violenta, né? E a gente acompanhou aí os últimos dias o desfecho ontem, triste, muito triste, de um adulto violento, tá? Mas se a gente parar, vocês prestaram atenção nas reportagens aí, como foi a infância do cidadão que foi morto ontem? Vocês perceberam como que foi a infância, né, daquele ser humano quando era criança? Percebeu quanta dor teve ali, quanta mágoa teve ali, quanta revolta teve ali? Olha o que se tornou, sabe? Você não vai ver um monstro na sociedade que foi tratado com amor, com carinho, com compreensão, sabe? Eu não tô falando ser permissivo e mimar, porque isso daí também cria monstrinhos, não é isso que eu tô falando. Mas é saber colocar os filhos no caminho da retidão. Sem a gente precisar fazer ele se sentir mal, se sentir pior. É ensinar. Fase da infância é ensinar. E eu vejo muitos pais, tá? Muitos pais, eu falo de pais, o pai, o homem, muitos pais que querem cobrar a atitude de uma criança de 3 aninhos como se estivesse lidando com um ser humano de 30 anos. E lembra no começo da aula aqui
que a gente chegou à conclusão que nem a gente sabe lidar com as nossas raivas, com as nossas emoções, e a gente exige que uma criança de 3 aninhos consiga. Às vezes nem o pai consegue lidar com a sua raiva, hein? Às vezes nem o pai consegue. E a gente exige dos nossos filhos. Isso é medo que se tornem monstrinhos lá na frente. Por isso que a gente age desse jeito, eu entendo. Super entendo, sem julgamentos. Eu entendo. A gente tem esse medo e a gente age para evitar que isso aconteça. Mas presta atenção. Nenhuma criança tratada com amor, com carinho, com firmeza, mas com a gentileza e equilíbrio, com firmeza e gentileza e equilíbrio, vocês não vão ver se tornar monstrinhos lá no futuro. Tá bom? Deixa eu ver aqui os comentários de vocês, tá? Já vou começar aqui da Rosário. O que fazer quando a mãe faz uma coisa e o pai outra? Gente, vocês precisam conversar, tá? Pai e mãe tem que sentar um momento, tem que conversar, sem um sendo compreensivo com o outro. Como eu falei, a gente precisa entender tudo o que o outro viveu, a infância, todos os medos que carregam, todas as frustrações, como eu falei durante a live, a criança interior desse outro, né, da outra pessoa, traz ali também as suas frustrações, os seus medos, as suas inseguranças, mas é a conversa, é o diálogo. Pai e mãe tem que uma hora sentar, conversar e a gente tem que pôr os assuntos ali à mesa, tá? Não tem outro jeito. Conversa, diálogo, sem julgamentos, um entendendo o outro, falar, eu entendo o que você passa, dá aqui a tua mão, nós estamos juntos, eu vou te ajudar, você topa para o bem dos nossos filhos, vamos eu e vamos você, sem julgamento, mas tem que conversar, não existe outro jeito, tá? Não existe varinha mágica, tá bom? O que mais escuto dos meus pais é, nossa, vocês não eram assim, não. Sim, ninguém é. Deixa eu te explicar uma coisa, Estela. Eu tenho 2 filhos. Um não é igual ao outro. Se eu tivesse 10 filhos, um não seria igual ao outro. A geração mudou, tudo mudou. Os carros de hoje não são mais assim. A tecnologia de hoje não era como antigamente. Claro que as gerações, os filhos estão nascendo num mundo completamente diferente do passado. Antigamente, a punição, o autoritarismo funcionava muito bem. Hoje, educa uma criança pequena no autoritarismo, uma criança de 3, de 4, de 5 anos, onde você grita, você bate, a criança obedece por medo. A hora que ela chegar na adolescência, vai ver o que vai acontecer? Sabe? Hoje a gente não tem o controle como tinha antigamente, né? Então as pessoas precisam entender. E ó, os nossos pais não são nem obrigados a entender isso daí. Nós é que temos que entender. Porque a partir do momento que a gente entende, que eu falei, dane-se o outro, eu vou fazer o melhor pelos meus filhos, sabe? Então é isso que a gente tem que entender. Não importa a opinião das pessoas. Rosália, vai ficar lá salva sim, pode deixar. Hoje às 8 horas tem estreia no YouTube, tá? Sara, isso também serve para irmãos com 11 anos de diferença? Depende, se é o irmão de 11 anos que bate no menor, daí já é outra história, né? Como eu falei, 11 anos já não tem que estar batendo em ninguém, tá? Tô explicando por que as crianças até os 6 anos batem. Se tem criança de 10, de 11 anos batendo, é porque a gente falhou com alguma coisa quando era menor para poder ensinar. Criança de 11 anos já tem que saber que bater não tá certo, tá bom? Então a gente tem que ensinar. Eu já falei que vai ficar salva, já falei que vai ficar salva. A pequena Lune aqui, né? Fui educada sem apanhar. Meu marido acha que apanhou muito, porque ele vive me cobrando agir assim com o filho, né? Sim, ó, deixa eu explicar. Pessoas que foram educadas apanhando, elas aprenderam que é assim que funciona, tá? Como eu falei, as crianças aprendem muito mais observando, sentindo pelo exemplo do que falando. Então, por mais que causou dor, por mais que foi ruim apanhar, foi o que o marido aprendeu sobre educação. E a gente tem que entender, a gente tem que respeitar isso daí, cada um traz a sua história. E, às vezes, educar sem aplicar isso
o que percebeu, que aprendeu sobre educação, dá a sensação de que está falhando, que está fazendo alguma coisa errada, que não está sendo bom pai, boa mãe. Porque é o que eu falo, tudo, gente, a infância é a fase mais maravilhosa da vida do ser humano, onde a gente aprende sobre o mundo, sobre a gente, sobre os outros, quem nós somos. Então a infância é muito importante. Então esse marido, ele age hoje com todas as percepções que ele teve lá na infância. Então, se ele não bater, dá a sensação que ele está falhando como pai. Então, por isso que eu falo, a gente tem que parar, a gente tem que entender a nossa infância, os nossos medos, tá? Na hora do estresse, lembra? Quem pilota, quem comanda a nossa vida quando a gente está sob estresse não somos nós, é a nossa criança ferida lá para trás, tá? Então, a gente precisa fazer um trabalho ali da gente entender, da gente esclarecer. Quando eu era criança, eu tinha que estar agradando os outros. Quando eu era criança, eu tinha que falar amém para o pai, para a mãe. Quando eu era criança, eu tinha porque eu achava, não que criança tem, tá? Eu tô falando das crenças que a gente traz. Na minha infância, eu achava que eu tinha que ser boazinha, comportadinha, e hoje eu acho que eu tenho que sair agradando todo mundo. Para, não. Isso ficou lá na infância, acabou. Hoje é outra história. Tá? Então a gente precisa entender, o negócio ele é fundo. Então os maridos, mamães, tenham paciência com eles. Eles amam os filhos tanto quanto vocês amam também. E aqui em casa não é diferente, tá? Eu já falei muito para vocês aqui, já contei muito da minha história. Quem já acompanha há um tempo já sabe, eu e meu marido, a gente tem uma divergência na forma de educar. Nós não somos 100% alinhados. A gente já aproximou muito, tá? Ele também no começo achava que tinha que brigar, pôr de castigo, bater e tudo mais. Mas com muita empatia, acolhendo, entendendo a história dele, sempre falando, né, meu amor, eu entendo a sua dor, eu entendo a sua dúvida, eu sei que você quer o melhor para o nosso filho, mas olha aqui, olha o que eu li. Às vezes estou lendo algum livro, olha aqui, né, porque não dá para eu falar para ele ver o meu curso, entende? Não dá para eu chamar para ele fazer as minhas aulas, para ele fazer os meus cursos. Santo de casa não faz milagre. Então, quando eu via alguma coisa, a gente discutia. Estudo de casos, coisas que as minhas alunas colocavam em prática, colocam em prática, que dão certo, me dão retorno. Eu mostro para ele. Olha bem, olha o que aconteceu, olha o que a fulana fez. Ela assistiu a minha aula, colocou em prática. Olha que legal que foi. Então, assim, eu fui trazendo ele para o meu lado, dando o tempo dele, sabe? Combinei com ele que quando um ficasse nervoso, que um fosse perder a paciência, o outro ia tomar a frente. Falei para ele que eu precisava muito da ajuda dele, porque eu também perco a minha paciência, então para ele poder também me ajudar, porque eu não sou a perfeita, eu não sei tudo, preciso da ajuda dele também. Então a gente combina os sinais para um sair, o outro entrar e assumir a situação em casa. Então a gente consegue trazer o marido perto quando a gente envolve no processo, quando a gente acolhe, quando a gente entende, sem julgar, sem apontar o dedo, como eu falei, cada um tem a sua história, tá? Caramba, gente, que hoje foi, enquanto conteúdo aqui, tá? Sou mais calma, então tô sempre no controle do filho, a Jane aqui, né? Colocando aqui do marido. Gente, então isso aí. Para quem perguntou, a aula vai ficar assim, salva aqui no Instagram. E vai ter estreia às 8 horas da noite também no YouTube. Então, olha, não tirem os recursos que as crianças têm para lidar com as suas emoções sem você ensiná-las, explicar para elas o que elas podem fazer. Não puna a criança, sem punição. Essa fase é fase da gente ensinar, tá? Como eu falei, consequência, mas cuidado com consequência. Consequência não é para causar vergonha, não é para causar humilhação, não é para fazer o outro se sentir que não é importante. Terceiro, faça aquilo que você acredita que é o certo. Ninguém tem nada a ver, tá? Com as suas coisas. Porque se você errar na educação do seu filho, é você que vai lidar com isso. É você que vai pagar o preço, não é o outro. Então faça o que a tua mente, o que a tua consciência diz que é o certo, tá? Porque as pessoas que dão palpite, como eu falei, se lá na frente der tudo errado, não vai sobrar ninguém para poder te ajudar. É você que vai ter que enfrentar com toda a situação. Então você tem o direito de você decidir qual que é a forma que você quer educar o seu filho. E as pessoas criticam que a gente
e não tá batendo, não tá punindo. As pessoas criticam, eu já passei por isso. Eu sei, eu já passei por isso, só que eu nunca deixei isso me afetar. Já passei por isso das pessoas acharem que tá sendo mole demais, que só tá na conversa, né? Já passei por isso. Mas deixa eu contar para vocês. E hoje? E hoje o tanto de gente que elogia a educação das crianças? Isso ninguém conta, né? Isso não vem para conta. O tanto de pessoas que elogiam que as crianças são educadas, que sabem se comportar. Então, não é verdade? Tem o outro lado também, tá? É só a gente fazer o que tem que fazer, tudo certinho, tudo bonitinho, passo a passo, e curtir o processo, curtir o caminho de educar, sem querer já ver resultados, sabe? Plantar e já ver colheita, já ver os resultados ali na hora. Quando você quer ver o resultado na hora, você vai punir, você vai bater, você vai fazer coisa que não deve, porque você quer parar com aquilo a qualquer custo. Quando a gente ensina para a vida, calma, curte o processo. Logo as coisas começam a se ajeitar, tá bom? Beijo grande para vocês, fiquem com Deus. Que frio que tá aqui, gente, em Curitiba hoje, um gelo. Então, bora lá curtir essa terça-feira de friozinho aqui. Até quinta, às 9 horas, tem mais uma aula aqui no Clube da Mamãe. Beijo, gente. Tchau, tchau. Até lá.